Para começar o ajuste, você precisa montar o pressostato no dispositivo de calibração. Você deve remover a tampa do pressostato. Existem 2 parafusos localizados na tampa. A tampa deve ser completamente removida do pressostato. Você vai precisar da tampa para saber a faixa e a banda morta do pressostato. Coloque a tampa em um lugar visível. Para ligar o pressostato, você precisa conectar os contatos do microinterruptor. O contato comum se liga a um fio branco. O contato do centro é um contato normalmente aberto e se liga a um fio azul. O contato normalmente fechado do micro é ligado com um fio vermelho. O microinterruptor dos pressostatos Ashcroft ou tem os contatos identificados no micro próximo a cada terminal, ou usamos fios coloridos. Para a ligação na fábrica, usamos o código de cores que acabo de mostrar. O fio branco é o comum, o fio azul é para o contato normalmente aberto e o fio vermelho é para o contato normalmente fechado. A primeira etapa para o ajuste é exercitar o pressostato para assegurar-se de que está acionando corretamente. Para exercitar o pressostato, comece em 0 e incremente a pressão ao valor máximo da faixa. Neste caso, 100 psi. Depois, reduza a pressão novamente até 0. Isso deverá ser feito 3 vezes. Nós queremos ajustar este instrumento para um ponto de atuação com a pressão subindo. Então, vamos ajustar a 80 psi subindo. A ideia é incrementar a pressão do pressostato até o ponto de atuação desejado e ajustar o micro para que ligue nesse ponto. Nesse exemplo, o pressostato já está ligado, então vamos ajustar o pressostato para que desligue e depois volte a ligar no ponto de atuação desejado. Aplicamos e mantemos a pressão em 80 psi, que é o nosso ponto de atuação para a pressão subindo. Incrementamos o ponto de atuação do pressostato, girando a porca de ajuste no sentido horário. O microinterruptor acaba de desligar. Neste ponto, podemos diminuir o ponto de atuação, girando a porca de ajuste em sentido anti-horário, bem lentamente, para ter um ponto de atuação bastante preciso. O microinterruptor acaba de religar. Para obter o ponto exato, devemos baixar a pressão outra vez a 0, ou seja, descemos até pressão 0. Depois aumentamos a pressão até próximo do ponto de atuação, que é exatamente antes de 80 psi. Então, incrementamos a pressão muito lentamente. Assim, podemos medir exatamente o ponto de atuação do microinterruptor. Agora, podemos medir a pressão de desligamento do microinterruptor, reduzindo a pressão. Este ponto é aproximadamente 77 psi. Este pressostato tem uma banda morta de 3 psi. Agora, vamos ajustar o ponto de atuação com a pressão descendo de um pressostato tipo B700. A tampa deste modelo B700 se desenrosca. O B700 é um pressostato à prova de explosão. Portanto, o microinterruptor está em uma caixa à prova de explosão. O primeiro passo é exercitar o pressostato 3 vezes, para ver se está acionando corretamente. Aumentamos a pressão até 100 psi e ajustamos o microinterruptor para atuar numa pressão de 20 psi descendo. Levamos a pressão a 100 psi, máximo da faixa, e depois reduzimos a 20 psi. Notamos que o ponto de atuação está ajustado para um valor maior, o que está bem. Vamos ajustar para que acione corretamente nesta sequência. Então, aplicamos e mantemos nossa pressão em 20 psi. E agora podemos mover a porca de ajuste em sentido anti-horário para baixar o ponto de ajuste do pressostato. O microinterruptor acaba de ligar.
Agora, muito lentamente, giramos a porca de ajuste na direção horária, até que o micro desligue. Agora necessitamos medir para ver se ajustamos o ponto de atuação de maneira correta. Levamos a pressão a 0. Incrementamos a pressão a 100 psi, valor máximo da faixa do pressostato. Depois, baixamos a pressão lentamente até a proximidade do valor onde deveria estar nosso ponto de atuação e verificamos o ponto exato onde o microinterruptor comuta a luz para vermelho. Vemos que isso acontece um pouco abaixo do valor requerido, ou seja, 19 psi. Então, fazemos um ajuste fino do microinterruptor. Voltamos a reduzir a pressão a 0. Aumentamos a 100 psi e voltamos ao valor 20 e fazemos o ajuste novamente. Está ajustado para 20. Agora fazemos um ajuste fino até que o micro desligue. Voltamos a medir este ponto de atuação, reduzindo a pressão para 0. E depois, indo a 100 psi. Depois, reduzimos a pressão para muito próximo e acima de 20. E muito lentamente a diminuímos para medir o ponto de desligamento do microinterruptor. Muito próximo de 20 psi, então, podemos subir a pressão para medir a banda morta do pressostato, que é de aproximadamente 2 psi. O pressostato agora está ajustado. Repetimos o processo para ver se o ponto de atuação é repetível. Para pontos de atuação em vacuostatos, pressostatos para vácuo, o melhor é pensar que o ponto de atuação é uma pressão negativa. Então, um ponto de atuação de vácuo aumentando é um ponto de atuação de pressão diminuindo. E um ponto de atuação de vácuo diminuindo é um ponto de atuação de pressão aumentando.